Iniciando mais análises para comigo, Eduardo, vou analisar as páginas do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vamos falar dessa frustração, desse título intercontinental que a gente não conquistou, mas sinto orgulhoso porque o Flamengo esse ano só perdeu 3 campeonatos que disputou. Os 2 mundiais e a Copa do Brasil. Então, satisfação por esse ano fantástico que o Flamengo viveu. E vamos à notícia para a gente analisar e falar um pouquinho sobre o nosso Mengão. Análise: Flamengo tem Filipe Luís, prova que está à altura do futebol europeu. 5 momentos que ajudaram a explicar a derrota do Flamengo. Vamos lá. O Flamengo está à altura do futebol europeu. Acho que o Mundial no meio do ano mostrou essa capacidade. O Flamengo está do nível europeu, mas precisa aumentar o nível. Mostrou que precisa se melhorar. Não adianta o Flamengo buscar jogadores no mercado nacional. O que o Flamengo precisa trazer jogadores mais rodados, mais com bagagem. Não jogadores ponto de aposentar, mas em jogadores com uma bagagem europeia que consegue dominar a bola. Mesmo erro que o Flamengo cometeu contra o Bayern de Munique, cometeu com o Paris Saint-Germain, no meu entender. A bola queimar no pé. A bola tem que parar, o cara ter tranquilidade, dominar, sair da pressão e dar continuidade à jogada. Eles vêm, abafam, o Flamengo, a bola queima no pé, eles roubam e ligam contra-ataque. O primeiro gol foi assim. Então, eu creio que o Flamengo precisa trazer jogadores de decisão, que sabe decidir. O Flamengo teve a oportunidade de fazer o segundo gol, virar o jogo, mas o nervosismo, chutes, sem o corpo estar estabilizado, para dar um toque de categoria, tem uma engasgada agora, mas tem um toque de categoria na parte final. O Bruno Henrique teve um chute que chutou pro alto, poderia ter prendido, o Cebolinha vinha rápido em velocidade do outro lado. Se ele protegesse a bola e acionado o Cebolinha que vinha em velocidade, poderia ali sair um gol. O Prato também teve uma oportunidade lá também, que se ele protegesse com o corpo, o Ronaldinho Gaúcho fazia muito isso, protegesse com o corpo, tá aí o toque final. O resto eu acho que é natural, o Paris Saint-Germain ter melhor time, ia dominar o jogo. Isso aí é uma lógica clara, de uma análise perfeita, que o Paris Saint-Germain tem mais time que o Flamengo. Isso aí é lógico, mas taticamente o Flamengo poderia superar ele sim. Teve oportunidade de fazer o 2-1, quando tomou um gol no segundo tempo lá e conseguiu empatar. Então o Flamengo está se desenvolvendo. Eu acho que falar o nome de Vidinho para zagueiro, Brazão como goleiro reserva do Rossi, mas o Flamengo não precisa contratar reserva. O Flamengo tem que contratar jogador para vir para ser titular. Se vai contratar um zagueiro para o lado esquerdo, tem que ser melhor do que o Léo Pereira, porque aí cria a competitividade entre eles e fica melhor o Filipe Luís escolher. Esse ano mostrou que o Flamengo tem muitos jogos, tem muitos campeonatos para disputar. Então você tem que ter jogadores à altura para substituir. O Léo Ortiz se lesionou para a final da Libertadores, Tanelo fez o gol do título. Olha, isso aí explica o que eu quero dizer. Ter jogadores de nível alto no banco de reserva, é isso. Claro que os jogadores que estão no banco têm que entender isso, e o Filipe Luís sabe administrar bem isso durante o ano. Eu creio que ele mostrou esse ano que tem qualidade para administrar esses jogadores dentro de um elenco numeroso. Goleiro é a mesma coisa. Se você vai contratar, tem que contratar o melhor que o Rossi, para ali ter uma competição para quem é melhor, quem vai ser titular. Se não, deixa a base ali, a base vai suprindo essa necessidade momentânea ali. Então, assim, é algo que o Flamengo tem que pensar. Vai ter, agora vamos falar da renovação do Filipe Luís e do Porto. Renovando os dois, o Flamengo inicia um projeto o ano que vem. Espero que esse projeto seja vitorioso como foi esse ano. Eu creio que houve um bom entendimento entre Filipe Luís, Boto
e o elenco. Claro que alguns jogadores tiveram menos oportunidade, outros mais, mas tem exemplos dentro do elenco, jogadores que souberam esperar seu momento. Um deles é o Varela. Acho que também fez a final da Libertadores muito boa. Ontem fez também um jogo também muito bom, muito seguro ali, pegando jogadores rápidos que partiam para cima dele. E ele conseguiu ali absorver esse time rápido para o Saint-Germain caindo para o lado dele. Então é entender isso e entender os processos do Flamengo, porque os jogadores como o Vina, que está um exemplo que não foi aproveitado, ano que vem possa ter sua oportunidade. Outro exemplo, o Rodinei, que estava no Flamengo, rodou para o Nacional, voltou e arrebentou pelo Flamengo e deu a Libertadores do Flamengo aquele ano. Não lembro qual, agora fugiu um pouquinho da memória o ano, mas o Tri da Libertadores teve participação do Rodinei. Vamos para outra notícia para analisar mais um pouco. As reações e o primeiro luto de Felipe Luiz como técnico do Flamengo. O treinador perdeu a primeira final em que disputou desde que estreou. Sim, um ano de Felipe Luiz é mágico. Ele foi um treinador muito forte, muito bom. Ele foi perfeito em tudo que ele fez. Organização tática, escolha do elenco. Ontem mesmo me surpreendeu quando colocou De La Cruz e Saúl, dois volantes que não têm tanto poder de marcação, mas quando colocou os dois, o time evoluiu e ganhou muito espaço. Então o Felipe Luiz está com seu projeto em dia. Acho que ano que vem tem já algo planejado. Ele já falou da Supercopa, que o Flamengo ainda tem. Supercopa não, a Recopa. O Flamengo vai disputar a Supercopa e a Recopa. Esse ano ganhou a Supercopa, mas no ano passado não disputou a Recopa, que é o campeão da Libertadores com o campeão sul-americano. Então, tem tudo para começar bem o ano. Vamos ver o que o Felipe Luiz planeja. Acho que não dá para ganhar tudo, mas de um ano de futebol, o Flamengo só não perdeu 3 títulos, os 2 mundiais e a Copa do Brasil, que saiu para o Atlético Mineiro. Então o resto do Flamengo venceu tudo. Então teve um ano fantástico. Então muito orgulho de ser rubro-negro, muito orgulho de ter vivido esse ano fantástico como flamenguista. Então não tem muito para lamentar não. Vamos para outras notícias. Bastidores. Saúl parece ter isolado no gramado após derrota. O espanhol perdeu um dos pênaltis desperdiçados contra o Paris Saint-Germain. Na cobrança de pênalti, vou até encaixar na outra notícia aqui que eu vi, que já comento sobre a questão do pênalti. Felipe Luiz diz que o Flamengo foi histórico e cita Colê. Parece que viu o treino. Treinador marca confessa para ter renovação. Vamos lá. A questão do pênalti ali, o goleiro dele pilhou, acertou no pênalti do Pedro. Pedro estava certinho, o goleiro se movimentou, foi para frente. Eu acho que teria que ter voltado o pênalti de novo. E ali tá aí outro gás ao time. Mas assim, o que o Flamengo não conquistou em campo, acho que no pênalti o goleiro dele foi o herói, poderia ter sido o Rossi, como foi nas quartas de final da Libertadores. Acho que foi quarta de final, quando o meu time argentino foi para os pênaltis e o Rossi brilhou ali. Então é algo assim normal, mas creio que perdi um pouquinho a raciocínio, peraí. O Felipe Luiz fez o que poderia ver. Lembrei, o Flamengo tinha que vencer em campo, tinha que ter vencido em campo, é por isso que eu falo, o Flamengo tem que aumentar o nível. Desculpa aí, tenho esquecido esse dia, mas falar um monte de coisa, um monte de assunto na cabeça.
Mas o Flamengo teria que ter vencido no campo. Teve a oportunidade de fazer o segundo gol, como falei, o Bruno Henrique tem um chute lá que se prendesse a bola mais um pouquinho, o Cebolinha entraria ali para receber esse passe e fazer o gol. Teve o chute do Prata que também protegesse melhor a bola, tá aí um toque de categoria. Eu creio que o Flamengo tem que investir sempre em aumentar o nível. Por isso, o presidente já falou que tem 1 bilhão para investir ano que vem, e esse 1 bilhão traz jogadores certeiros para melhorar o elenco, e tem que trazer jogadores para ser titulares, não jogadores para preencher elenco. Acho que o Flamengo está em outro patamar, como disse o Bruno Henrique, então tem que trazer cada vez mais jogadores fortes para preencher. Além do 1 bilhão, tem jogadores que estão ressentindo contrato, que foi falado aí. Eu gostaria de ver um Dybala ali revezando com o Rascaeta no meio campo. Para mim seria da hora jogar com o Rascaeta, hora com o Dybala, ou poder jogar os dois juntos, dependendo do jogo. Então isso aí, bem administrado com o Felipe Luiz, que, como eu falei, agora entra nessa questão de renovação de contrato. E eu acho que o time também tem que ser aplaudido. Os jogadores conseguiu esse ano ser fantástico, ganhar tudo que tinha que competir. Perdeu só 3 títulos, 3 títulos dificílimos, que foi o Mundial. O Flamengo venceu o Chelsea, que foi o campeão, quando o Flamengo fisicamente estava igual ao Chelsea, e perdeu esse jogo com o PSG, um jogo bem disputado, bem corrido, com uma oportunidade para os dois lados. Creio que não tem que muito que a gente rubro-negro ficar lamentando sobre isso. E espero para o ano que vem o Flamengo se reforce com jogadores, tanto contratando jogadores de alto nível, quanto pegando jogadores veteranos que fim de contrato para estar preenchido numa posição ou outra, a qual o Flamengo necessite para o seu time. Então é questão do Porto agora trabalhar com o aval do Felipe Luiz e melhorar esse elenco cada vez mais. Não trazer jogadores para suprir elenco, mas trazer jogadores que venham para ser titular do Flamengo. Deixa eu ver que tem mais uma coisa para dizer sobre tudo que aconteceu ontem. Eu acho que é isso. A única coisa agora é esperar o jogo do Zico aí, que vai ter agora no final do ano. Quem sabe vai celebrar quando os amigos do Zico aí. Acho que seria também legal essa interação entre Flamengo e esse jogo do Zico, para a gente rubro-negro curtir um pouquinho do Flamengo. Acho que celebrar, pode juntar jogadores de todos os anos que jogaram no Flamengo contra os convidados do Zico. Acho que seria bem interessante essa ideia para atrapalhar o marketing do Flamengo. E tô também a ideia assim, a luz assim, que poderia levar para outros estádios esse Flamengo Master aí, com os títulos, para que os torcedores de outros estádios possam tirar foto com os títulos do Flamengo da Libertadores, os 2 títulos do Intercontinental que o Flamengo conquistou, além do Brasileirão e o Carioca. Acho que isso aí ia fazer um Flamengo Day, um dia só do Flamengo em cada estado aí, nesse tempo que o Flamengo não vai disputar nada, para que a torcida apaixonada possa interagir com ex-ídolos do Flamengo. Mas, no mais, acho que o ano do Flamengo encerrou muito bem, e a diretoria ficou mais rica esse ano, ainda mais, e pode ano que vem montar um time muito bom para disputar vários títulos novamente. Ano que vem vai ter logo no início Supercopa e Recopa. O brasileiro começa já em janeiro, que é uma boa. Eu creio que já começa ali o Flamengo podendo botar pontos importantes para a reta final, ter aquela cordoinha. O Carioca, a primeira fase de grupo do Carioca, onde o Flamengo pode administrar bem o elenco, e
e entrar na parte do mata-mata com os clássicos, o Flamengo ali vir com a força máxima. Então, no mais, agora nós vamos entrar no período aqui de muito que eu acho ruim para analisar as coisas do Flamengo, que muita conversa, assim, muitas especulações sobre contratações, mas a gente vai trazer notícia para você. O ano do futebol do Flamengo acabou, mas acabou vitorioso demais. Tirar esse momento de frustração desse intercontinental e se orgulhar pelas conquistas que o Flamengo conquistou esse ano. Acho que no Brasil não teve outro igual. Até o número de vitórias entre Flamengo e Paris Saint-Germain no ano foi relativamente no mesmo. Vai ver como o Flamengo está. É um time bom e vitorioso esse ano. Então vamos se orgulhar, pessoal. Vamos deixar essa tristeza para o lado. Vamos deixar essa insatisfação de lado. Isso é coisa de antes, pilhando a nossa cabeça, e orgulhar desse time que tem que ser até aplaudido. Eu acho que a torcida não deve fazer mais. Seria bom para o Flamengo se tivesse uma Elfra ali aplaudindo os jogadores ali por esse ano fantástico no retorno do Flamengo do Catar para o Rio de Janeiro. Acho que os jogadores deveriam ser aplaudidos, ter homenagens ali com a torcida, que o ano foi fantástico e eu estou muito orgulhoso desse Flamengo. Essa é a análise para comigo, Eduardo, mas eu volto com uma nova, se Deus quiser.